Oi para você que ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve agora. E oi para você que já se inscreveu, então aproveita para dar logo seu like aqui no vídeo e já você compartilha com seus amigos. Gente, essa semana eu coloquei no meu Instagram uma pergunta, né? Eu pedi opiniões sobre temas que eu pudesse aqui conversar com vocês. E aí uma amiga comentou sobre essa questão da salvação através da graça e também a santificação pelas obras. Falou sobre os extremismos e eu achei bem interessante eu comentar sobre esse assunto aqui com você. É comum você ver uma discussão do tipo fé versus obras. Mas você vai entender aqui nesse pequeno vídeo, nessa pequena explicação, que não existe esse versus aí no meio. As pessoas falam isso porque, aparentemente, há uma contradição entre o que Paulo prega e o que Tiago, irmão de Jesus, prega. Mas não há, tá bom? Vocês vão ver que tanto Paulo quanto Tiago estão falando do mesmo assunto e da mesma coisa. Eles estão tentando resolver exatamente o mesmo problema. Os judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, eles sempre entenderam que para eles conquistarem a salvação, eles precisariam cumprir todas as leis. E é só assim que eles conseguiriam ser salvos. Então a gente sabe que nenhum homem conseguiu cumprir todas as leis, né? Isso a gente sabe. Então, pela lei, ninguém foi salvo. Só que eles continuavam com esse mesmo pensamento, falando que as pessoas tinham que se circuncidar, falando que eles tinham que guardar os sábados, a festa e, enfim, todas aquelas costumes e leis dos judeus, eles estavam cobrando dos cristãos. Porque se os cristãos não fizessem isso e não cumprissem isso, eles não seriam salvos. Paulo, mais do que ninguém, entendia sobre a graça. E entendia que era através da fé e pela graça que as pessoas eram salvas. Então ele explica em toda aquela epístola o que nós devemos fazer para sermos salvos. Fala não por obras, mas pela fé. Isso Paulo vai sempre falar, sempre insistir em todas as cartas. Mas por que então que na carta de Tiago fala sobre essa fé sem obras, que não salva? Mostra-me tua fé, que te mostrarei minhas obras. Que fé morta é essa? É a fé sem obras. Então, Tiago fala, ele deixa ali claro que uma fé que não tem obras é uma fé que é morta. E essa fé, sendo morta, ela não tem capacidade nenhuma de produzir salvação. Então, quando nós falamos que temos fé, e se nós temos fé, e essa fé é uma fé salvadora, é óbvio que nós temos frutos na nossa vida. A prova dessa fé são justamente os frutos. Daí você pode dizer, mas eu acredito que Jesus Cristo veio, que Ele é Filho de Deus e que Ele é Deus. Tá? Até os demônios acreditam nisso. Isso não significa que é uma fé suficiente para que você seja salvo. Se você diz que tem fé em Cristo, mas vive como se o céu e o inferno não existissem, então provavelmente a fé salvadora não está agindo sobre a sua vida. Essa fé que é genuína, essa fé que é salvadora, essa fé que é prática, ela vai gerar frutos. Em Efésios, Paulo fala dessa fé, que fala que nós somos salvos para obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Também Tito, capítulo 2, fala que nós fomos salvos, nós somos um povo escolhido por Ele, santificados para as boas obras. Então, resumindo aqui, as obras não nos levam à salvação. As obras são a consequência da salvação. Então, as obras não vêm antes de você ser salvo. As obras vêm depois. Você precisa entender uma coisa. Se você ainda acredita que a salvação é apenas o momento em que você vai ser livrado da ira de Deus, lá naquele momento do juízo final, e o momento em que você entrar no céu, se isso para você é a salvação, então você precisa entender melhor o que é a salvação. A salvação é o momento em que você entrega a sua vida para Cristo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. A partir dali você já foi salvo. Você não será salvo no futuro, você já foi salvo. Entendendo isso, agora você precisa entender a segunda parte. Nós fomos salvos para alguma coisa. Nós fomos salvos para as boas obras. Efésios 2, Tito 2 vai falar sobre isso. Então nós não fomos salvos simplesmente para ir para o céu, para sermos livrados do inferno. Não, nós fomos salvos para as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Uma vez eu perguntei a uma pessoa se ela ia para o céu ou para o inferno. O que ela achava? Ela disse, eu vou para o céu, com certeza eu vou ser salvo. Eu vou ser salvo. E aí, eu perguntei, por que você vai ser salva? Usando a linguagem dela, né? Ela disse, eu vou ser salva porque eu não roubo, eu nunca matei ninguém, eu não ando mentindo, eu não adultero, blá, 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 blá. Ou seja, eu mereço o céu. Eu não tive coragem de falar, né, na época, mas se fosse hoje eu teria que ser bem franca e falar, você não merece o céu.
Eu não mereço o céu, ninguém merece o céu, todos nós somos pecadores. A salvação vem somente e unicamente por causa da graça de Deus, através do sacrifício de Cristo na cruz. E nós conquistamos isso pela fé. Entende agora? Érica, mas eu não preciso de obras, porque afinal de contas eu vou ser salvo só pela minha fé. Meu irmão, se você é cristão e você entende que você não precisa de nenhuma obra na sua vida porque você está interessado só em você mesmo, só na sua entrada, só no seu passaporte para o céu, eu não sei se você vai para lá não. Sabe? Tem cristãos que vivem em dois extremos. Tem tanto aqueles cristãos que fazem obras para querer barganhar com Deus e conquistar um lugar no céu, como tem aqueles cristãos que pensam, a salvação é pela fé, então eu não preciso fazer nada, porque afinal de contas eu já sou salvo. Mas aí fica a pergunta, essa pessoa realmente é salva? Se ela não produz nenhum tipo de obra, provavelmente ela não foi salva. Ela precisa se arrepender imediatamente dos seus pecados e ser salva. Então vamos entender essa questão, vamos sair dos dois extremos, tanto o extremo das obras, quanto o extremo de eu não precisar de obras. Sem falar nos crentes libertinos, né? Aquela libertinagem, aquela super graça de que eu posso tudo, eu já sou salvo mesmo, então eu posso pecar à vontade, porque Deus perdoou até os pecados que eu ainda vou cometer na vida. Perdoou mesmo. Mas se você ainda pensa assim, se você quer viver pecando deliberadamente, se você não tá nem aí pro seu próximo, se você não tá nem aí em desobedecer a Deus, provavelmente você não ama Deus, porque Jesus fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então se você não ama Deus, você não vive obediência, provavelmente você não foi salvo. Então a gente precisa tocar nesse assunto, porque as obras são a prova de quem foi salvo. Se na sua vida não tem nenhum tipo de obra, eu não sei se você é salvo. Jesus fala, pelas obras os conheceremos. Então eu lhe conheço através das suas obras. Espero que agora vocês tenham entendido que Paulo e Tiago não estão se contrastando nas suas pregações, nas suas mensagens, nos seus conselhos. Eles concordam sim sobre fé e sobre obras. Eles concordam que a salvação é pela fé e eles concordam que as obras são necessárias na vida de quem foi salvo, porque são elas que provam essa salvação. E também você tem que entender que Paulo estava combatendo a questão das obras da lei. Ele não estava combatendo as obras de amor ao próximo. Não era esse tipo de coisa que ele estava combatendo. Então vamos entender melhor a palavra e ver que não há contraste ali. Pelo contrário. Um está confirmando o que o outro fala. E isso a gente vê na palavra inteira. Como é lindo quando um confirma o que o outro falou. A gente vê como o evangelho é lindo, como o evangelho é perfeito. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido ajudar você nesse assunto. Que você não tenha mais dúvida em relação à fé e às obras, e que entenda que nós fomos salvos, somos um povo eleito, escolhido para as boas obras, e não por elas.